A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje eu vou estar deixando uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 26, amém? Do 17 em diante, que vai dizer a última Páscoa e Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Aqui eles vão chegar a Jesus no dia da festa dos asmos, dos pães asmos, no primeiro dia da festa. E vão perguntar: onde você quer que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Aqui, meus irmãos, ele deu uma ordem para que os discípulos fossem à cidade. E lá eles iam encontrar um homem. Eles iam encontrar um certo homem. E iam dizer: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Meus irmãos, esse homem era conhecido de Jesus, tá? Jesus já tinha combinado com ele. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegou a tarde, e assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles disse: Em verdade vos digo que um de vocês há de me trair. Aqui, meus irmãos, eles estavam comendo a Páscoa. E Jesus faz, de certo modo, um anúncio polêmico, mas um anúncio. E diz: Um de vocês há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. E aqui ele está falando: quem vai me trair é aquele que mete a mão no prato junto comigo. Esse com certeza vai me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se nunca houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até o dia em que o beba de novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ou seja, meus irmãos, aqui na mesa, Judas pergunta: Sou eu que vou te trair, Senhor? E ele diz: Tu o disseste. Vamos dar continuidade, meus irmãos. Eu vou estar pulando o aviso de Pedro, que a gente já bem sabe qual é, e vou direto ao Getsemane, meus irmãos. Eu vou direto ao Getsemane. Aqui ele vai dizer: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Aqui, meus irmãos, eles chegaram ao Getsemane e ele falou que ia além a orar. E ele levou consigo Pedro e dois dos filhos de Zebedeu, e começou a se entristecer e angustiar-se muito, e disse: Minha alma está cheia
de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui, meus irmãos, nós vemos a humanidade de Jesus no Getsemane. Ele está sentindo as dores da sua própria morte, meus irmãos, que ele sabia bem qual era. Ele pede: Pai, se possível fores, aparta-te de mim esse cálice, mas porventura, Senhor, não, Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus irmãos, aqui ele estava já clamando pelo, pelo cálice que ele ia beber. Aqui ele já estava clamando pelo cálice que ele ia beber. Meus irmãos, se eu tiver garoteando aqui, porque ao mesmo tempo que eu tô levando a palavra para vocês, eu tô sentindo um pouco da energia dele, entendeu? Por isso que meu olho tá querendo lacrimejar, porque eu tô sentindo um pouquinho da energia. Quando isso acontece, meu olho sempre lacrimeja, pessoal. Quando a energia assim, ele sempre lacrimeja, tá? Mas o evangelista de vocês, ele não tá suando pelo olho não, tá? O olho dele só lacrimeja só. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nenhuma hora tu pudeste velar comigo, vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui ele está ensinando não só a orar, mas a vigiar, porque a carne é fraca e de fato ela é. Meus irmãos, a carne é muito fraca, porque muitas das vezes a carne, quando a gente vê a carne já fez, e indo a segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Aqui nós vamos ver, meus irmãos. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: Dormi agora, repousai, eis que é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partimos, eis que é chegado aquele que me traz. Aqui, meus irmãos, nós vemos o cumprimento do que Jesus estava falando. Quando Judas perguntou: Sou eu? Ele praticamente diz: É você mesmo. Tem uma tradução da Bíblia, meus irmãos, da Bíblia, se não me engano, é Bíblia Divina, ele diz: É você mesmo. Mas aqui ele diz: Tu disseste. A minha não é a Almeida, fiel e corrigida, e ele diz: Tu o disseste. E aqui vamos ver o cumprimento disso. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviadas pelos principais dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que o beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando de si de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, aqui tu vieste. Então, aproximando-se, eles lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Mete no teu lugar a tua espada, porque todos os que lançam a mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que não poderia agora orar ao meu Pai e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saíste como para um salteador com espadas e varapaus,
para o prender. Todos os dias me assentava junto de vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas. Então todos os discípulos deixando-o fugiram. Aqui, né, Judas vai até ele, guiando um grupo de soldados até ele. E ele, para identificar, ele beija. E ele, vendo tudo aquilo, ele diz: vocês vieram a mim com espadas e varapaus. Eu todo dia me assentava, ensinava no templo e vocês nunca me prenderam. Mas tudo isso se aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas. Aqui agora ele já vai estar no Sinédrio, meus irmãos. Os que prenderam Jesus conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos, e Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes do sacerdote e os anciãos de todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, porém, para poderem dar-lhe morte, e não achavam, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantando-se o sumo sacerdote disse: não lhe respondes alguma coisa aos que este depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse: conjuro-te pelo Deus vivo que digaste se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele disse: tudo disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou seus vestidos, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora sua blasfêmia. Que vos parece? Eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e davam-lhe punhaladas. E outros os bofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, que é que te bateu. Meus irmãos, aqui ele está sendo interrogado. A questão que ele ensinou em João 2, meus irmãos, do templo, que ele ia destruir o templo em 3 dias. Mas ele estava falando do templo do seu corpo. Aqui no Sinédrio, eles levaram uma testemunha que ouviu ele dizer isso. Aí eles perguntaram: conjuro-te pelo Deus vivo, se tu és o Cristo, dizes. E ele disse, ele afirmou que ele era o Cristo. Ele, guardando silêncio, meus irmãos, ele insistindo no sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele disse: tu o disseste. Aqui ele está falando: você é quem diz. Digo-vos, porém, que me vereis em breve, o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. E aqui eles vão dizer: o que vos parece? Ele respondendo disse-lhe: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhes deram punhaladas, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Meus irmãos, aqui eles começaram a agredir o Senhor porque eles estavam achando que Cristo estava blasfemando. Ou seja, meus irmãos, Deus foi levado para um tribunal religioso. Ele foi réu de um tribunal religioso porque os religiosos não acreditam em Deus. Eles acreditam no poder deles, no poder religioso, mas não em Deus, não no Senhor Jesus. Até hoje, meus irmãos, muitos ficam presos ao poder e à influência que a religião dá. Eles não se importam com a verdade, como foi nessa época. Eles não se importam com a verdade. E aqui vai dizer, meus irmãos: ora, Pedro estava sentado fora, no pátio,
Aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que diz. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse: Eis que este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu é deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a chorar, dizendo: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que dissera: Antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Meus irmãos, aqui é a prisão de Jesus. Jesus foi traído, Jesus foi preso. Nós, meus irmãos, estamos num tempo que nós devemos, meus irmãos, nós devemos refletir nessas passagens para que nós tenhamos um conhecimento sobre como foi a vida de Cristo, meus irmãos. O que me incomoda muitas vezes é que nas igrejas de hoje em dia isso aqui não é mais dito, isso aqui não é mais praticamente, muitos não dão a devida importância. Então, eu estou trazendo essa palavra para vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.